Pois bem, bom dia a todos mais uma vez, com a presença aqui do desembargador Amauri e eu aqui hoje fazendo mais uma função de cerimonialista, desembargador, viu? Vou mandar agregar aqui no meu olerite. Bom, é com o presidente. É com o presidente. Mas essa reunião de hoje, como eu já havia adiantado aqui, é muito mais uma reunião do que uma solenidade, então, sem maiores formalidades, eu já queria chamar aqui para compor a mesa. A mesa não, comprou aqui o pleno, né, da Câmara Criminal. Quem vai se pronunciar, né? Doutor Airene, pela Noreg. Fica à vontade. Fica aqui, porque a nossa parceria aqui, Tribunal Cartório, é o tema hoje, principal. Chamar também o doutor Pablo Tiago Lins de Oliveira, diretor-presidente da SEAB. Isso. Representando o Estado do Rio Grande do Norte, que também é parceiro para essa iniciativa, indispensável. Poder Executivo. Doutor Felipe Maciel, representando o município. E aí, tudo bem? Pode ficar à vontade. E a doutora Ivani, representando a FEMURNE. Qualquer lugar, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado. Informar que estamos com 57 juízes registradores online agora nesse momento. Né? Além dos presentes aqui, desembargador, realmente o quórum está bastante qualificado hoje, com a presença de vários juízes que eu já nominei aqui e dos registradores também, mais representantes do Poder Executivo. A gente agradece mais uma vez a presença e o nosso querido desembargador Saraiva, que forneceu aqui o ambiente para esse evento. Pois bem, o Programa de Regularização Fundiária Plena de Núcleos Urbanos Informais e Favelas, Solo Seguro Favela, foi instituído pelo provimento número 158, CNJ, de 5 de dezembro de 2023, e tem por finalidade fomentar ações sociais, urbanísticas, jurídicas e ambientais relativas à regularização fundiária urbana, REURB, incorporando núcleos informais ao ordenamento territorial e urbano, titulando seus ocupantes com os respectivos registros imobiliários, ainda que localizados inicialmente em área considerada rural. Estava desativado o microfone. Voltamos aqui a todo o Brasil, perdão. Colegas aí do Estado, que estão online. Então eu estava falando que o Solo Seguro Favela foi regulado pelo provimento CNJ 158 de 2023, 5 de dezembro de 2023. E, para tanto, para dar efetividade a este provimento, as Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal realizarão de forma contínua, no âmbito de suas competências, o planejamento, o desenvolvimento e o monitoramento de ações voltadas à regularização fundiária urbana previstas no Programa Permanente de Regularização Fundiária de Favelas, nos termos do artigo 5º do referido provimento. O evento que se inicia hoje, portanto, será realizado anualmente com o objetivo de conscientizar e mobilizar o poder público local, juntamente com os juízes e registradores imobiliários, acerca da importância da regularização fundiária, divulgando as iniciativas desenvolvidas para a entrega de títulos de propriedade devidamente registrados. E tudo isso coordenado pela Corregedoria Nacional de Justiça, com ações desenvolvidas localmente por cada uma das Corregedorias de Justiça. Durante o evento, que se inicia hoje e vai até sexta, serão realizados esforços concentrados de atos de regularização fundiária, com a apresentação de resultados dos projetos de execução já concluídos, e aqui nós temos um projeto muito adiantado com a FUNCERN, que vários que estão aqui já conhecem, propostas e projetos relativos ao período seguinte, bem como os históricos pertinentes às execuções dos respectivos planos de trabalho, quanto ao cumprimento de decisões administrativas e de métodos da Corregedoria Nacional de Justiça. Nesta oportunidade, estamos reunindo todos os juízes, diretor de foro, registradores imobiliários e autoridades do Poder Executivo para dar início à Semana Nacional do Programa Solo Seguro Favela. E, para tanto, passo a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador, Corregedor-Geral de Justiça, para que proceda a abertura oficial do evento. Desembargador Amauri, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, doutor Paulo. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar todos os componentes da mesa,
Eu faço em nome do nosso querido colega e amigo Barrador Saraiva Sobrinho, que nos homenageia com sua presença, e presidente da Câmara Criminal da nossa Corte de Justiça. Cumprimento a todos os presentes e, aproveitando inclusive o caráter até mais informal dessa nossa reunião, serei breve o quanto possível. Digo eu que dados estatísticos têm revelado que no Brasil, significativa parcela da nossa população vive em assentamentos irregulares, identificados como favelas, invasões, loteamentos ilegais, comunidades e até mesmo em palafitas. A formação, e por que não dizer a evolução desses chamados núcleos urbanos informais, por força de consequência, geram não só um estado de insegurança jurídica, mas tanto quanto uma visível vulnerabilidade social, a ausência de infraestrutura urbana, sem falar também das questões ambientais, jurídicas, que ao fim e ao cabo ultrajam o direito à moradia digna que deve ser consagrado a todos os cidadãos. Com o advento da Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, a Corregedoria Nacional de Justiça editou o provimento número 158, de 5 de dezembro de 2023, já lembrado aqui pelo Dr. Paulo Maia, que estabeleceu no âmbito do Poder Judiciário o Programa Permanente de Regularização Fundiária Plena de Núcleos Urbanos Informais e Favelas, chamado Solo Seguro. O mencionado provimento tem por finalidade principal fomentar ações sociais, urbanísticas, jurídicas e ambientais relativas à regularização fundiária urbana, incorporando núcleos informais ao ordenamento territorial urbano e titulando seus ocupantes com os respectivos registros imobiliários, ainda que localizados em área inicialmente considerada rural. Assim, extrai-se do próprio texto normativo que o programa está embasado em ações voltadas aos eixos estruturantes do projeto urbano, do trabalho social e, sobretudo, na regularização fundiária. Foi com esse propósito que o Conselho Nacional de Justiça, em boa medida, criou a Semana Nacional de Conscientização e Mobilização do Programa Solo Seguro e Favelas, que ora iniciamos. Por óbvio que o programa somente se concretizará com ações institucionais não só do Poder Judiciário, mas sobretudo com a indispensável participação de outras instituições públicas e até mesmo privadas, instituições públicas ou até mesmo privadas. Portanto, integram esse projeto o governo estadual, por sua Secretaria de Estado do Trabalho, acho que está aqui representada, por sua Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, o Executivo Municipal, por sua Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes, a ANOREG, que congrega todos os notários e registradores do nosso Estado, peça de extrema importância nesse contexto. Congrega ainda, digo melhor, e mais ainda, a participação de todos os magistrados e diretores do Fórum. Enfim, será um programa institucional coletivo com vistas à consecução de medidas extremamente relevantes e necessárias à organização urbana e de extensa amplitude social, porquanto, para além de garantir a entrega do título formal de propriedade devidamente registrado aos ocupantes de imóveis, garantindo-lhes a segurança jurídica que lhes acarretará a regularização fiscal, estimulará a prestação de serviços públicos como água, luz, esgoto, drenagem, coleta de lixo, educação, esporte, lazer, entregando, portanto, aos seus destinatários
plena condição de moradia, dignidade humana e inclusão social. Finalizando, digo eu que agradeço, portanto, a todos os participantes aqui presentes ou representados e confiante, certo, no pleno êxito da nossa empreitada, declaro aberta a Semana Nacional de Conscientização e Mobilização do Programa Solo Seguro e Favelas no estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Obrigado, desembargador Amauri, pelas palavras. Registrar também a presença do doutor Daniele Veras, representante do Ministério Público, e que muito contribuiu para o programa que a gente já vinha desenvolvendo da REUB, aqui a Corregedoria. Obrigado, Vossa Excelência, pela presença. Passar agora algumas orientações aqui para quem está na mesa, que foi aqui, a gente vai fazendo e aprendendo aqui, né? Tem que, quando for falar, ligar o microfone físico e o microfone virtual e os demais desligarem, senão fica com eco para quem está ouvindo lá, certo? Sem maiores delongas, já passo a palavra para o presidente da Noreg, doutor Irene, para que dê seu pronunciamento nesta oportunidade. Obrigado. Você abre o físico e abre o virtual, para poder quem está lá online virtual. Bom dia a todos. Quero inicialmente prestar uma homenagem a nossos registradores civis aqui presentes e dizer que a Noreg, como sempre tem dito, né, tem participado efetivamente, né, das campanhas e dos projetos oriundos do Poder Judiciário, principalmente pelo alcance social que eles têm hoje na sociedade brasileira, né? E o provimento do Solo Seguro Favela, ele tem uma origem já de um sucesso que teve a parceria dos registradores brasileiros, principalmente os registradores da região norte, quando foi instituído a Amazônia Legal. Aquele é um mundo de terra, um mundo de distância, e quem tinha mais proximidade com as pessoas que precisam da regularização era o registrador civil, o notário de cada município daquela região, Paulo. Nós temos um país continental que dá a impressão de que as coisas são difíceis de fazer. E ocorreu que o projeto da Amazônia Legal foi um sucesso e incentivou o corregedor atual, né, do CNJ, de dar esse provimento para chamar esses atores que hoje a gente sabe que a cadeia de regularização fundiária precisa de atores, não só do registrador de imóvel, não só do juiz, mas sim do município, do Estado, da União, do Ministério Público, porque há uma demanda de fatores que incluem desde a questão ambiental, a questão de cidadania dessas pessoas, né, de terem um documento para dizer que ele está legal, né? E no Brasil, os números são enormes sobre a questão da informalidade. Para vocês terem uma ideia, a gente tem dados de 2019, mais de 5 milhões de lares brasileiros em favelas, em mocambos, em assentamentos informais, que não têm um documento. E qual é o alcance social de um projeto desse quilate? É porque ele traz para a formalidade e que implica na questão da economia esses imóveis. E o impacto é muito grande. Números indicam que a gente teria um impacto de mais de 202 bilhões de reais
se efetivamente a gente conseguisse, né, que é um sonho, legalizar esses assentamentos informais no Brasil. E que poderia, inclusive, tirar em percentuais quase 3% da população brasileira da miserabilidade. Então, para encerrar e dizer que a gente está nesse projeto porque considera importante, principalmente esse viés social, que foi lembrado, inclusive, aí nos considerando desse provimento, doutor Paulo. Tem para a importância do registrador civil e do notário também destacada aí em 2, 3 pontos desse provimento, porque o CNJ, ultimamente, tem, e a legislação brasileira, tem dito isso para nós, viu, desembargador Saraiva? Para nós notários registradores, os que estão aqui presentes, os que estão online, da nossa importância para a questão da regularização e para a questão do Estado nas suas políticas públicas. Então, quero efetivamente encerrar dizendo que podem contar com a ANOREG, a Associação dos Notários e Registradores do Rio Grande do Norte, podem contar principalmente com o registrador de imóvel, que é onde vai estar chegando esses processos de regularização fundiária, e teremos nessa parceria o destravamento necessário para que esse projeto efetivamente aconteça. Meu muito obrigado e agradeço o convite. Agradecemos a presença do Dr. Irene e dizer que, de fato, a ANOREG tem sido parceira. Acabamos de sair do registro, né, desembargador? Que foi um sucesso também, lá na praça pública, atendendo aos moradores de rua, pessoal encarcerado e também os indígenas. E a emissão de títulos foi, de registros civis, foi um sucesso total. E agora, nessa parte, nós já vimos com o programa da FUNCERN, né, da REURB, e tivemos pouquíssimos problemas, foram pontuais. A maioria dos municípios, 99,9%, resolvido sem maiores problemas, e isso já nossa próxima autoridade que está aqui representando o Estado já irá falar sobre esse tema. E aproveitando, já passa a palavra ao doutor Pablo para falar pela Companhia Estadual de Habitação pelo Estado do Rio Grande do Norte. E a mesma orientação de sempre. Desligam os demais os microfones e ligam o microfone físico e virtual. Desembargador Mauri, desembargador Saraiva, doutor Paulo, doutor Irene, em nome de quem eu saldo os demais componentes dessa mesa e os aqui presentes, tanto virtualmente quanto online, nesse encontro. Desembargador Mauri, desembargador Saraiva, na verdade, o Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Companhia Estadual de Habitação, se sente honrado em participar desse encontro. E é algo que a gente vem nessa empreitada da Política Estadual de Habitação. E eu digo que não é inovação, doutor Felipe. Você que já está nessa labuta conosco, junto com a doutora Daniele, há praticamente 5 anos, na implementação da Política Estadual de Regularização Fundiária. Nós já em parcerias implementadas anteriormente com a Corregedoria de Justiça, por coincidência à época, o senhor era corregedor e retornou agora à Corregedoria. Já vínhamos prevendo, né, Irene, esse encontro, esse momento. Há 5 anos atrás, o governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio de um decreto instituído pela governadora Fátima, criou a Política Estadual de Regularização Fundiária. E, por meio dessa política, foi exatamente instituído o Programa Estadual de Regularização Fundiária, onde, na época, por um estudo realizado pela FUNCERN, exatamente a fundação vinculada ao IFRN, ficou, na verdade, comprovado que o Estado do Rio Grande do Norte tinha, entre núcleos urbanos informais, formais, conjuntos habitacionais não registrados, área de expansão urbana, área rural, que hoje é considerada área de expansão urbana, aproximadamente cerca de 60 a 70 mil unidades habitacionais sem qualquer tipo de registro público. Com base nisso, nós fizemos um levantamento e foi realizado um estudo, onde, por meio desse estudo, hoje o governo do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Mauri, está realizando um trabalho para regularizar 40 mil unidades habitacionais, ou 40 mil núcleos informais, 40 mil unidades habitacionais inseridas nesses núcleos informais urbanos, seja ela considerado favelas, zona de expansão urbana, seja ela considerado conjunto habitacional não regularizado ou não formalizado.
E para isso a gente sabia que precisaria fazer uma grande parceria. Parceria essa que passou pela implementação exatamente de núcleos de estudos, passou exatamente pela formalização de convênios e parcerias com as instituições de ensino superiores. Uma delas é a FUNCERN, por meio do IFRN, porém temos também a UFESA, por meio da Fundação Guimarães Duque, assim como por meio de instituições do terceiro setor que trabalham com o projeto de regularização fundiária. Foi feita uma parceria muito grande com a FEMURN, com a FECAM, com a própria NOREG, exatamente para fazer esse trabalho de difundir a regularização fundiária. Eu creio que a criação do provimento do CNJ exatamente veio nos preconizar e nos dar margem de segurança para... eu não digo concluir, mas sim efetivamente chancelar a política de regularização fundiária do Estado do Rio Grande do Norte. E hoje esse encontro da Corregedoria veio, na verdade, carimbar e garantir, Irene, exatamente essa consolidação da política estadual. Os cartórios registradores dos 167 municípios do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da NOREG, vem sendo um parceiro fundamental nesse trabalho de regularização fundiária. Como o Dr. Paulo disse, de 2019 para cá, poucos foram os percalços que nós viemos ter com os cartórios registradores. E digo mais, as diligências que existiram, por maioria das suas vezes, foram exatamente por problemáticas que os próprios cartórios registradores vieram a detectar em razão da informalidade da existência das áreas, como exatamente a ausência de lei que transformava a área rural, que hoje é uma área de zoneamento urbano, uma área de expansão urbana, a ausência de regulamentação da criação daquele bairro, algumas situações que, a partir do expediente apresentado para o cartório registrador, foi possível, inclusive, gerenciar e auxiliar os municípios para regularizar aquele núcleo formal. E com isso, a Companhia Estadual da Habitação, que é um órgão da administração indireta do governo do Estado, vinculado à Secretaria de Estado, Trabalho, Habitação e Assistência Social, pôde, por meio de relatório realizado, que vai ser entregado hoje aqui nesse evento, desembargador Amauri, concluir já o levantamento de 36 mil unidades habitacionais. E que até dezembro de 2026 pretendemos protocolar nos cartórios registradores os 40 mil títulos que naquele estudo realizado em 2019 pela FUNCERN e pela UFESA foi possível identificar no Estado do Rio Grande do Norte. Isso, na verdade, estamos fazendo o nosso dever de ofício como órgão estadual, na verdade estamos fazendo o nosso dever de ofício como órgão incrementador da política estadual da habitação, mas porém garantindo exatamente o que a Constituição Federal vem dizendo, exatamente do direito à propriedade. Efetivamente, o direito da habitação não é só você garantir a casa, não é só você garantir a entrega de um lar, de um teto, mas é efetivamente esticar essa corda, vamos dizer assim, para garantir o direito à propriedade. A formalização do registro cartorial, efetivamente, que possa garantir que aquela casa esteja inserida no núcleo informal, para que o município possa saber que ali existe um bairro, ali existe a necessidade naquela casa de ter melhorias públicas, tanto de levar uma escola, de levar uma praça, de levar o saneamento básico, o calçamento e outras atividades. Eu digo que, em parceria muito com a Secretaria Municipal de Habitação, Shirley está aqui presente, ela sabe o quanto é importante essa política de regularização fundiária, porque além de entregar o registro, além da gente conseguir entregar a escrituração pública, a gente consegue entregar também para os municípios um diagnóstico urbanístico, para que o município possa saber qual a dificuldade ali existente naquele núcleo informal. Não é só você criar um papel, é exatamente você preconizar a política estadual de habitação, é preconizar a política pública de habitação. E com esse desembargador Amauri, nós ficamos muito gratos nesse gerenciamento da Corregedoria para com as serventias cartoriais, porque a Corregedoria de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Norte já criou uma cartilha, exatamente orientando não só as 167 serventias cartoriais, mas todo aquele que seja interessado na política estadual ou na política de regularização fundiária, exatamente para orientar como deve ser feito o registro do título, inclusive na própria cartilha, diferente de outras corregedorias que também fizeram um documento baseado no nosso, eu creio que, salvo esteja enganado, doutor Paulo, eu creio que essa cartilha foi a primeira a ser criada no Brasil. Na própria cartilha da Corregedoria, ela já vem dando exemplos de como elaborar o título, modelos que o próprio cartório, lógico, vai ter seus expedientes internos,
que cada tabelião registrado deve seguir. Mas ali já vem dizendo efetivamente como receber o diagnóstico do Estado ou do município, em que livro proceder, como gerenciar a matrícula e aí por diante. Facilitou bastante essa unificação dos expedientes para que nós pudéssemos entregar os pedidos e registros de títulos e, por via de consequência, receber essas escriturações públicas. A exemplo de Natal, o terceiro ofício de notas é o que mais registra hoje aqui, já está com mais de 2.000 titulações feitas por esse cartório registrador, como por exemplo, o doutor Severiano, na região do Alto Oeste do Estado, nos entregou recentemente 140 títulos de registro. Então, nós temos exatamente essa política implementada em todas as regiões do Estado do Rio Grande do Norte e com sucesso. E esse evento, essa semana, vem tão somente chancelar, encarimbar o sucesso da política estadual de regularização fundiária, que é exatamente essa interação entre os poderes para poder sim regulamentar e efetivamente chancelar o direito da propriedade, o direito da escrituração pública cartorial daquele imóvel que um dia foi considerado informal. Porém, a partir da política de regularização fundiária, ele pode ter sido sim considerado formal, regularizado e inserido dentro do contexto de cidade. Obrigado a todos. Agradeço ao doutor Pablo, essa parceria com o governo do Estado realmente já vem desde 2019, como já foi citado aqui várias vezes, Bardu. E o interessante é ver que quando veio essa obrigação do CNJ, a gente ficou muito tranquilo, porque o provimento que o senhor publicou na outra gestão já dava o norte, né? Era o doutor Diego Cabral, que estava aqui, como juiz auxiliar, né? 2020, E isso já veio desde lá. Então a gente ficou tranquilo, que sabia que a coisa já estava caminhando. Essa cartilha nossa está disponível. E também queria avisar aos que estão online que todos os documentos e provimentos que estão sendo citados aqui durante a fala, à medida que estão sendo citados, estão sendo disponibilizados online e ficarão gravados juntamente com a reunião. Então, quem quiser consultar depois, também poderá fazer. Também que pedir desculpa a quem está online aqui, que está tendo uns probleminhas de som. Tem hora que sobe, que desce, mas a gente vai ajustando. E se tiver qualquer dúvida, se tiver qualquer questionamento, podem fazer pelo chat, que a gente responde por aqui. Sem maiores delongas, passar a palavra para o meu amigo, doutor Felipe Maciel, que é um estudioso do assunto, mais um parceiro, e que está aqui representando o município e também a Secretaria de Trabalho. Trabalho, não estou vendo, me enrolho. Secretaria de Habitação, que mudou. Doutor Felipe, Vossa Excelência tem a palavra. Lembrando a todos de desligar os microfones físicos e virtuais, e a quem vai falar, ligar os dois. Desembargador Amauri, doutor Paulo, em nome dos quais eu cumprimento as demais autoridades já nominadas. Eu represento o município de Natal na condição de assessor jurídico, lotado na SEARP, que é a Secretaria de Habitação, mas registro, como já foi dito pelo amigo e parceiro, doutor Pablo, a presença da secretária Shirley Cavalcante, que aqui está presente fisicamente. O município de Natal, ao longo desses 17 anos de existência da SEARP, é um órgão relativamente recente na estrutura administrativa de Natal, já entregou mais de 7.500 títulos. É um número que pode parecer pouco quando comparado, né, com os números que são bastante representativos do governo do Estado, mas para uma capital e para a nossa realidade é algo que nós festejamos bastante. E esses 7.500 títulos, como já foi destacado também pelo Dr. Irene, só foram possíveis por esse trabalho conjunto, principalmente com os cartórios. Aqui mais uma vez o registro também, a presença e a parceria do terceiro ofício de notas, que é o cartório que mais entrega títulos de Natal, não só porque a maior parte dos projetos terminam sendo na sua circunscrição, né, basicamente a Zona Norte de Natal, mas principalmente por ser um cartório, por ser uma serventia que tem colocado isso como uma prioridade, né? E a gente, mais uma vez, reforça, doutora Andresa, que está presente, né, essa parceria e a importância dos cartórios. E por que a importância dos cartórios? O processo de REURB, ele se inicia e termina no cartório. A primeira informação que nós precisamos é saber o que nós chamamos de pesquisa fundiária, que é identificar eventualmente se existem proprietários,
tabulares, aquela gleba, aquele núcleo a ser registrado, como é que está a situação fundiária anterior, para que a partir daí se possam fazer os estudos, para que lá na frente o projeto aprovado possa ser levado a registro novamente perante o cartório. E aí, especialmente pós 13465, né, posteriormente a chamada Lei da REURB, que já existia um marco legal anterior, que era a Lei 977, a Lei do Programa Minha Casa Minha Vida, mas que ainda tinha alguns pontos a serem solucionados, esclarecidos, mas especialmente pós 13465, é que a gente começa a falar no Brasil, de fato, numa política de regularização fundiária. E aí eu queria destacar, sem querer ser repetitivo, mas é porque acho que é um dado que é importante ser dito. Dentro desse projeto de 2020, além dos atores principais, que são os municípios e, no caso, o Estado, que até faço essa observação, doutor Pablo, poucos estados do Brasil assumem essa posição, porque a posição de destaque é a dos municípios. A fazer política de REURB pelos estados é algo que não é tão comum, né? E o Estado do Rio Grande do Norte foi um dos que deu esse passo à frente. Se não fosse a corregedoria, desembargador Amauri, isso não teria acontecido. A cartilha foi a primeira do Brasil, de fato. Eu pude participar desse processo na época, do grupo de trabalho que o fez. O nosso tabelinha do Mossoró, Francisco Fernandes, né, participou ativamente da construção, representando a Norec, que também teve, sem dúvida alguma, uma importância primordial dentro da construção desse documento. E o provimento 198 de 2020 foi o segundo provimento do Brasil. Nós só tínhamos o provimento de São Paulo, que foi usado como base, e esse provimento 98 de 2020 foi o segundo. O primeiro, por exemplo, do Nordeste. Ele tem servido de base para diversas corregedorias. E qual era a grande dificuldade? Fazer REURB, eu costumo brincar com quem é tabelião, é muito difícil. Porque muitas vezes o tabelião se vê numa situação de total insegurança. Porque é difícil, especialmente pela estrutura que ele tem numa realidade interior, ou até mesmo de Natal, quando se existem realidades como o terceiro baseadas basicamente em transcrições e, consequentemente, em livros manuais, livros físicos, de se ter certeza da situação fundiária do núcleo. E muitas vezes o tabelião não consegue fornecer informação completa simplesmente porque ele não tem base para isso, não é porque ele não quer fornecer. Então eu costumo brincar que eu sou um incentivador, um apaixonado pela REURB, mas eu me coloco no lugar do tabelião e eu vejo o quanto é difícil a posição dele muitas vezes. E o provimento 98 veio para trazer segurança jurídica, para dizer para o tabelião: você pode fazer. Você pode, eu estou usando você no sentido informal, existe segurança jurídica para isso. E o caminho a ser percorrido é esse. Porque a maior dúvida, como o doutor Pablo trouxe, é o que fazer quando o projeto chega para registro. Quais são os atos a serem praticados. Então isso ajudou demais. Se não fosse, e aí foi também na sua gestão, desembargador Amauri, né? Se não fosse o provimento 2020, sem dúvida alguma, isso não teria acontecido. Nós temos em Natal, como já disse, essa parceria muito estabelecida com o terceiro, com o sétimo ofício também. O sexto ainda tem poucos projetos de REURB, por uma questão de ser uma área, né, a circunscrição do sexto é a área mais regularizada do Natal, da cidade de Natal, que é essa pequena faixa, né, entre a faixa de Marinha e a Mor Gouveia. Então, por conta disso que temos poucos projetos, mas na dinâmica da REURB do dia a dia, todo dia, toda semana, nós nos deparamos com situações novas, situações que exigem debate, que exigem que nós paremos para pensar, para refletir sobre o caminho a ser trilhado. E é que vem a importância, como nas reuniões preparatórias, nós colocamos isso à corregedoria, de semanas e eventos como esse. Regularização fundiária urbana, REURB, não é algo estático, pelo contrário. É algo que se descobre, que se aprende todos os dias na prática. E aí, essa semana é a oportunidade, como várias outras, de nós sentarmos, colocarmos na mesa nossas experiências, nossas dúvidas, nossas angústias, para poder debater e chegar
há caminhos a serem percorridos. Hoje mesmo nós temos em Natal um dos projetos mais complexos e desafiadores possíveis, que é o de Praia do Meio, Rocas e Santos Reis, que justamente o pessoal do terceiro ofício está tendo muito trabalho pela complexidade registral da área. Uma área que já era parcialmente registrada por cartas de aforamento, mas cartas de aforamento que foram concedidas de forma dispersa, sem que houvesse o parcelamento do solo. E aí que vem o que o Dr. Pablo trouxe. A REURB não se preocupa só com a titulação, ela se preocupa com a regularização do núcleo, a integrar o núcleo à ordem urbana. E isso não passa só por um título, isso trata por trazer dignidade ao próprio todo. E aí, essa dinâmica muitas vezes nos traz dificuldades que não eram nem sequer pensadas quando o projeto se iniciou. Então, mais uma vez, parabenizar a Corregedoria pela iniciativa, em nome do município de Natal, da CEARP, nos colocarmos à disposição para o que for preciso, do ponto de vista da apresentação do que nós já fizemos, de quais são as nossas angústias, quais são as nossas dores, o que é que nós temos a contribuir para que esse processo como um todo possa ser melhorado e, especialmente, mais uma vez, parabenizar pela iniciativa. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Felipe, que sempre é um parceiro aqui, um amigo, e dizer que registrar também a presença da secretária Shirley, e dizer que, dentro da informalidade da reunião, nós convidamos aqui para a parte de cima aqui, quem já se tinha proposto, né? Quem disse que ia falar? Quem já tinha dito que previamente queria se manifestar, mas ao final também abriremos o microfone ao púlpito para que todos que estão presentes, que têm algo a comunicar, possam também se manifestar. Não é motivo de nenhuma separação, não. Aqui nós estamos realmente reunidos, mas precisava ter as posições de quem ia falar. Então, agradeço a presença também da secretária Shirley. E, em seguida, agora iremos ouvir a senhora Ivani Matias, que é assessora técnica da FEMURNE, representando o presidente da FEMURNE. Bom dia a todos. Em nome da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte e do presidente Luciano Santos, queremos agradecer o convite e aqui em nome do desembargador Amaury queremos homenagear todos que estão nesse processo, né, que é um processo muito desafiador. Como disse Pablo, a FEMURNE ela vem sendo parceira com o governo do Estado, junto ao governo do Estado, a FECAM, a Federação das Câmaras Municipais, nesse processo que, com certeza, é um processo de sucesso. Nós estamos aqui exatamente colhendo, né, e essa semana que também nós parabenizamos os tribunais de justiça através das suas corregedorias, essa iniciativa, porque eu acho que ela vem coroar e também vem potencializar a questão do REURB, né, da questão da regularização fundiária, que ela é um instrumento, um instrumento de cidadania. A gente não pode perder de vista que a moradia ela é um direito fundamental. Enquanto tal, ela não é só a questão da moradia, não é a questão de regularizar aonde vai estar aquele cidadão, né, com seu CEP. Nós sempre dizemos que o CEP ele é um número, mas por trás dele tem pessoas, e tem que essas pessoas acessarem esses direitos, que são direitos sociais, direito econômico, e é um grande instrumento, eu acho, de amenizar a questão da desigualdade social no país. É um instrumento a regularização fundiária nos traz exatamente isso. E os municípios, nós sabemos as dificuldades que nós temos, e temos municípios no Rio Grande do Norte, dos 167 municípios muito pequenos, abaixo de 20 mil habitantes. E nós sabemos a dificuldade nesse reordenamento urbano territorial. Quando o Pablo diz que todo esse processo também, eles entregam um diagnóstico territorial lá no município, isso é muito importante, porque esses instrumentos de ordenamento territorial e urbano, eles são baratos, eles são caros. E os municípios, como nós falamos aqui, são municípios pequenos, nosso estado, e precisa dessa ajuda e desse apoio,
Por isso que esse compartilhamento de esforços, né, dos entes federados, da sociedade, da justiça, a gente precisa potencializar isso, porque esses grandes desafios é que eles vão ter condições de efetivar esses direitos lá nos territórios. E os nossos municípios, com certeza, estamos todos aqui imbuídos e nos disponibilizamos para estar junto nesse processo, para potencializar uma iniciativa tão louvável que é exatamente a questão da regularização fundiária nesses espaços que precisamos integrar nas cidades realmente reais, né? São assentamentos, são favelas que não existem. E para eles existirem, para eles serem integrados a esse convívio, a questão mesmo de acesso a esses programas e projetos e acesso a direitos, precisam existir, precisa ter a sua moradia com dignidade e ter acesso a esses serviços com qualidade. Então, os municípios do Rio Grande do Norte são os 167 municípios que são filiados à federação. Nós estamos aqui para somar e estaremos sempre à disposição para estar junto nesses processos, para que os nossos municípios e a desigualdade social da nossa cidade, elas sejam diminuídas, né? E vamos estar aqui junto essa semana também, né, para estar com vocês nessas atividades e também agradecer o convite mais uma vez e nos colocamos sempre à disposição. Agradeço a palavra do senhor Ivani, dizer aqui aos colegas que estão online que toda vez que muda o orador, tem uns ajustezinhos que são feitos no áudio, mas a gente vai seguindo aqui, já estamos do meio para o fim, mas queria dirigir-me rapidamente, esbarrador, aos colegas juízes, diretores de foro e competências de registro público, para dizer que muito está se falando aqui desse papel da corregedoria, de ser um colaborador, um intermediador, junto com os cartórios, município, estado, para que os projetos de regularização fundiária realmente andem e sejam efetivos. E o papel dos juízes corregedores permanentes das comarcas e aqueles que têm competência de registro público é um papel de fiscalização, obviamente, para que nas suas correções ordinárias e para suas visitas e conversas com as pessoas dos cartórios, os responsáveis delegatários, possam estar sempre verificando essa regularidade do andamento desses processos. Como foi dito aqui por todos, o processo de reúbo não é um processo simples, é um processo complicado. Os cartórios exigem muito esforço dos cartórios, às vezes um incremento até mesmo de servidores, né? Nos foi falado nas reuniões preparatórias que no terceiro ofício, que talvez tenha sido o que tem mais feito regularização fundiária em Natal, foi criado um setor próprio, com servidores especializados. Então, tudo isso, os juízes podem verificar junto aos delegatários das comarcas onde estiverem, para trazer os bons exemplos e repetir as boas práticas. Então, a nossa convocação aqui do desembargador Amaury, neste momento inicial com juízes e representantes dos cartórios, é justamente para que tenha esse bom andamento das coisas e que a fiscalização seja no sentido de que as coisas andem a contento. Gostaria agora, nesse momento, já que todos que estão aqui no pleno aqui da Câmara... É pleno que diz, desembargador? Eu sou... É porque tem dois plenos, né? O pleno do Tribunal e o pleno da Câmara. Gostaria de factar a palavra, dizer que tem um microfone aberto aí no púlpito para as autoridades presentes que quiserem se manifestar. Então, acho que já esgotamos o tema, porém por hora. Pois não. Pode ir, Ederson, por favor. Vou passar a palavra ao doutor Ederson Solano Batista, nosso juiz de Extremóis. Exato. Meu nome é Ederson Moraes, sou juiz da primeira vara de Extremóis e diretor do foro daquela comarca. Não é? A comarca de Extremóis tem nuances, tem algumas circunstâncias que fazem com que haja muito problema em relação à questão fundiária, porque, como todos sabem, foi divulgado recentemente, salvo engano, é o município terceiro maior crescimento populacional do país até. Então, a gente tem uma situação fundiária lá em que isso é urgente e faz parte da nossa lida diária, não é?
Então, um alerta que se faz, e outros municípios, eu acredito que da Grande Natal, tem essa tendência... Microfone virtual. Vê se está aberto aí. Sim, não está aberto? O virtual. Tá? Não sei, deixa eu ver aqui. Ninguém está me ouvindo? Não consegue ouvir? Os online estavam sem ouvir, porque o virtual estava fechado, esqueci. Certo. Deixa eu ver. A câmera aqui, né? Ah, tá. Porque... Não, perfeito. Pronto, agora todos... certo. Fecharam aqui, né, pela questão. Pois bem, como eu vinha falando, né, essa questão da região metropolitana de Natal, o caso de Extremóis, ele é recorrente, essa questão fundiária, uma série de problemas que nós temos lá. E o que eu vejo, né, a necessidade do REURB surgiu também de alguns problemas ligados à nossa lei do parcelamento do solo urbano, né, a 6766, que é de 1979 até. E como essa lei talvez não tenha pegado como deveria, essa coisa do Brasil, né, de pegar a lei, e então surgiram essas questões de núcleos urbanos, né, informais, enfim. O que eu noto também, às vezes, ocorre a necessidade do cartório, então. A lei do REURB vem para resolver esses problemas que foram se acumulando no passado, inclusive ela estipula como marco dezembro de 2016, salvo engano, né? Exatamente. E depois continua aí a necessidade de observar a 6766 para que não ocorra esses problemas que geraram a necessidade da REURB, né? Então, assim, é o típico processo que Fred Didier chama de processo estrutural, vamos dizer assim, requer que o esforço de todos os atores, no caso aqui, tem um esforço do município, que é colocado como protagonista da REURB, pela leitura da lei, o município é protagonista porque o que se quer ao final é aquela certidão de registro fundiário, né? E aquele projeto que vai para o cartório e tal. Então, requer o esforço do município. A lei dá uma dica, o município procura know-how junto ao Ministério das Cidades, né? É interessante ver isso, fazer um convênio. A lei dá essa dica até, procurar um convênio com o Ministério da Cidade para que surja o know-how para fazer o processo e de forma escorreita desde o início, né? Eles fornecem, em tese eles têm o fornecimento do conhecimento para o Brasil todo de como fazer esse processo. De outro lado, tem o cartório, né, que vai expedir todas aquelas certidões. Isso é um trabalho imenso, hercúleo, numa comarca como Extremóis, isso aí já dá para pensar nos milhares e milhares, né? Necessidade de expansão, às vezes, até do quadro disso. E, para o futuro, há uma necessidade também do Ministério Público e talvez da Defensoria, em relação a esse controle da Lei Lema 6766 no parcelamento do solo urbano, né? Que o procedimento, o cartório tem esse controle da fase de registro, né? Na fase de registro, ele vê se aquele projeto de parcelamento, normalmente loteamento, ele passou pela autorização do município, evitando, por exemplo, o que foi dito aqui, de área rural, que ainda, né? Então, o titular do cartório analisa, isso aqui, em tese, é área rural, o município aprovou isso aqui, e aí ele pode fazer até esse controle disso, né? Esses loteamentos dependem aí ele tem que ser colocado como zona de expansão urbana para ter autorização, né? Enfim, então, cabe aos cartórios esse controle para o futuro, para que não haja necessidade de um REURB 2050, né, desse aspecto também da 6768, esse controle, a fase de autorização que tem que passar pela prefeitura e a fase de registro, cumprir isso aí direitinho. O fiscal da fase de registro pode ser o Ministério Público, né? Ele entraria um edital do registro, manda uma via para o Ministério Público, ele vê se está ok também. Então, se todo mundo trabalhar, é provável que a gente resolva esse problema do passado, que o REURB veio para isso, e não haja esse problema no futuro, né? Então, era isso que eu queria colocar. Talvez até a necessidade no âmbito de concurso para cartório, colocar uma ênfase nessa questão fundiária, lei 6766 e essa lei 13465. Ok? Então, era isso que eu teria a dizer. Agradeço a oportunidade, então. Tenham todos um bom dia. Obrigado. Agradeço ao doutor Edson, meu colega de turma. O pessoal aqui no chat já está mandando aqui, viu, Edson? As fotos aí, detalhes, que trouxe não só, né, os problemas, mas também soluções.
Pois não, doutora. Com a palavra, doutora Daniele Veras, pelo Ministério Público. O microfone já está ligado? Não. Agora eu já sei. Bom dia a todos e todas. Agradeço o convite e saúdo a todos na pessoa do desembargador Saraiva. É com muita felicidade que eu recebi o convite pelo Ministério Público. Eu sou promotora de cidadania e tenho atuação em habitação e regularização fundiária. E desde 2019, que o Ministério Público aqui na comarca de Natal, estamos nos deparando com essa atividade, né, essa atribuição. Foi uma atribuição recente relacionada às promotorias de cidadania, né, a partir de 2018, 2019, que o Ministério Público passou a atuar com maior afinco em relação a essa matéria. E participou desse grupo de trabalho com o doutor Felipe e também com os cartórios, na construção da cartilha e na construção da política de regularização fundiária aqui no Estado e no município de Natal. E dentro dessa matéria eu vejo que existe um desafio muito grande, desembargador e demais presentes, em relação aos assentamentos urbanos, tendo em vista essas áreas serem áreas de risco, muitas vezes. E como resolver a questão da regularização fundiária se um dos entraves para essa regularização está justamente se a área for de risco, não é possível a regularização de imediato. Né? O risco tem que ser superado. E o risco é algo que tem um valor considerável para ser superado. É necessário que haja políticas específicas de superação, estudos. Então, esse é um dos grandes desafios que vai se deparar todo esse trabalho na busca da regularização fundiária das favelas, das comunidades e dos assentamentos informais. Porque a promotoria se depara com isso no seu dia a dia. Né? Nós trabalhamos buscando essa regularização e a resposta, muitas vezes, a comunidade não entende por que uma parte daquela comunidade consegue ser regularizada e a outra parte não. Porque ali existe um risco de alagamento, a comunidade responde. Mas não encontramos assoreamento, alagamento, desabamento. Então, a comunidade ela questiona o Ministério Público por que a sua área não é regularizada, enquanto outras áreas na própria comunidade conseguem efetivar essa regularização. Então, está justamente nessa questão de desenvolvimento de estudos para verificação se esses riscos já foram superados pelo tempo e, se não foram ainda superados, quais são as medidas efetivas que devem ser implementadas para a superação do risco, para que aquela comunidade consiga a sua regularização. E quando chega uma verba federal para implementar a regularização fundiária, o que é que acontece? É uma verba que ela tem um valor específico, logicamente, e tem um prazo. E muitas vezes o município, que é o que escolhe quais são as comunidades que devem ser implementadas, por uma questão de praticidade, muitas vezes, logicamente, precisa fazer nas áreas que são mais simples, nas áreas que não têm toda essa dificuldade de regularização, porque senão o dinheiro ele não consegue, devido ao tempo, não consegue ser implementado. Então, nós estamos diante de uma situação, desembargador, que é desafiante, que é preocupante, porque as comunidades, a população mais pobre, ela está justamente nessas áreas de risco. Ela está justamente nas áreas que têm problemas, que têm questões que precisam ser superadas. E, para isso, precisa existir um planejamento urbano. Um planejamento de de estudos, realmente, para verificar esses riscos ainda existem, eles são realmente atuais, né? Essas medidas já foram superadas de alguma maneira? Se são atuais, como esses riscos podem ser superados pelo poder público e quanto vai custar isso? Isso ser colocado realmente no orçamento público e ser organizado e ser priorizado pelo poder público a superação do risco e a efetivação da regularização
fundiária. Então, estou colocando aqui uma experiência que o Ministério Público vem vivenciando no seu dia a dia e justamente onde se depara em relação a implementação efetiva da regularização fundiária, principalmente para os mais pobres, para os mais carentes. Então, é com muita felicidade que eu vejo esse evento, porque eu acredito que, a partir dele, nós possamos discutir mais essa questão, enfrentar mais e verificar meios de superação. Obrigada. Agradeço a doutora Daniele, que não só é uma profunda conhecedora do assunto, como também trouxe questões aí estruturais que nós sabemos que dependem do Poder Executivo, né, doutor? A gente realmente fica numa situação de aqui só fazer essas intermediações, mas de fato precisa para financiar esse tipo de projeto, necessita demais do Poder Executivo. Alguém mais? Pois não. Bom dia a todos. Eu sou registrador de imóvel da cidade de Acari. E lá a gente fez uma parceria muito boa. Inclusive eu estou... Tá ligado? Agora ligou. Inclusive eu estou aqui muito feliz. Por quê? Porque lá nós realizamos a regularização de quase 500 imóveis. Com relação a Natal, que é uma cidade maior, que foi feito 2.000 regularizações, então eu acredito que lá é um número muito expressivo para a gente. E também está em andamento mais regularizações que nós vamos efetivar. E a população se sente muito honrosa e satisfeita com o nosso trabalho. Muito obrigado. Muito bom, exemplo prático aí, né? Já está funcionando a coisa. Mais alguém? Então, desembargador, eu vou somente para encerrar aqui dizer que nós começamos hoje e como é a semana, tem uma programação durante toda a semana. Então, eu vou passar a programação. Na data de amanhã, 4 de junho, visita ao terceiro ofício de Natal, juntamente com a SEAB, para protocolização do novo projeto de REURB. No dia 5, quarta-feira, entrega de 89 títulos na sede da SEAB. Na quinta-feira, 6 de junho, a entrega de 178 títulos na cidade de Serra Caiada. No dia 7, nós encerraremos de volta aqui, nesta Câmara Criminal, com um encontro, que é isso que se propõe a ser, esse simpósio, sobre o solo seguro, favela e REURB, de 9 ao meio-dia, em que nós iremos juntar justamente os representantes dos cartórios com o pessoal do Poder Executivo e iremos tratar a manhã toda desse tema de forma dinâmica. Ok? Mais alguma coisa, Mandor? Não. Agradeço a presença de todos e está encerrado o evento. Muito obrigado.